Pode se sentar, por favor. Eu estou chamando o Irmândio aqui, ele quer dar um testemunho para edificar a nossa fé. Ele acredita que Deus abriu uma porta para ele e ele quer glorificar a Deus, entendendo que foi Deus que fez isso. Paz amado, boa noite a todos. Eu quero agradecer o nome do Senhor Jesus pela obra que Ele fez na minha vida, que eu não era daqui de São José do Rio Preto, vim de Catalão, Goiás, e cheguei aqui na fé, estava um pouco desviado da igreja, da presença do Senhor, mas a necessidade era tão grande de ter esse encontro de novo com o Senhor Jesus. E antes de eu vir para cá, a minha esposa já tinha profetizado sobre a minha vida, sobre o trabalho na Faquini, né? E eu agarrei essa promessa que ela tinha colocado sobre a minha vida, né? E comecei a orar com fé, né? Determinei também que o Senhor abrisse essas portas para mim na Faquini. E quando isso foi na quarta-feira, eu já tinha outro serviço já garantido, né, na Intel. E eu coloquei o currículo na Faquini na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eles me ligaram e eu fiz a integração. Quando foi dia 2 agora de julho, comecei a trabalhar, né? A honra e a glória do Senhor, falei que se eu fosse aprovado, daria testemunho, né, da grandeza do Senhor. Então eu falo para vocês, todos aqueles que estão aqui já são vencedores. E os objetivos de cada um que tenha fé e crê no Senhor Jesus, coloca os seus pedidos, os seus objetivos, seja no trabalho, seja na casa ou no carro, confia no Senhor que Ele tudo fará na nossa vida, entendeu? E assim que Ele fez na minha vida, pode fazer muito mais na vida de cada um que está aqui presente. Então, queria que todos dessem uma salva de palmas para toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você pode pegar o boletim? Pega o boletim. Está vendo o tema? Você sabe o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Às vezes não sabemos. E às vezes nem tivemos ainda uma experiência com o Espírito Santo, embora Ele já esteja trabalhando nas nossas vidas. Essa noite aqui é especial, porque nós queremos ter um contato mais íntimo com o Espírito Santo. E Ele não está fora. O Espírito Santo é invisível. Ele está dentro. Preste atenção. Todo mundo que está aqui, só está aqui por obra do Espírito Santo. Não tem jeito de chegar no cristianismo, se não for por obra do Espírito Santo. O Pai cria, o Pai é o nosso Criador. Mas, infelizmente, a gente não conhece Deus, e chega a uma certa idade e a gente sai fora. Ou nunca ficou sabendo nada de Deus e nem da Bíblia. Aí tem um filho, o filho salva. O filho é aquele pastor que busca a ovelha perdida. Mas quem materializa, quem faz toda a obra é o Espírito Santo. Então, te dou certeza absoluta, se você está se interessando pela Bíblia, se você está nesse lugar aqui há algum tempo, ou há mais tempo, se você já sendo adulto, foi convencido a batizar, e se você pegou os primeiros fundamentos do Evangelho, e os primeiros fundamentos do Evangelho levou você a acreditar no cristianismo acima toda a estrutura religiosa que você conheceu na sua caminhada, se você deixou tantas coisas de lado e está se interessando, você tem esse sentimento de vir um domingo num lugar desse, a gente podia racionalmente estar em outro lugar. Entendeu? Se alguma coisa mexe dentro de você, que leva você a querer ouvir a palavra, a ter uma comunicação com quem parece seguir o cristianismo, alguém que parece que já é referencial para você, você olha para ela
e ela tem influência espiritual na sua vida, você começa a se interessar por Deus, tudo isso é feito pelo Espírito Santo. A gente não sabe de primeira mão explicar, porque as pessoas perguntam, vem cá, mas por que você está mudando de religião? Vem cá, parece que você ficou fanático, agora quer ir para a célula, quer ir para a vigília, quer ir orar. Você está carregando uma Bíblia, o que está acontecendo? A gente não sabe explicar direito. Alguns sentimentos totalmente contrários ao que a gente tinha, e alguns pensamentos totalmente contrários ao que a gente tinha. É uma força que vai convencendo de dentro para fora. E João diz que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo sendo uma pessoa boazinha, como todos nós somos, mesmo sendo uma pessoa já definida na vida, de repente você foi convencido que você é pecador, pecadora, precisava de ter uma experiência com Jesus. Alguns, já indo um pouco além, aceitou dar o seu testemunho público, passando pelas águas, sendo discipulado. Isso não é coisa de uma igreja, de um pastor espertinho que faz a cabeça dos outros. O cristianismo não tem jeito de você fazer a cabeça. O cristianismo lembra Cristo. E se alguém quer chegar em Cristo, tem que ser por obra do Espírito Santo. Então você tomou algumas decisões na sua vida sem saber explicar muito bem. E isso foi obra do Espírito Santo. Nós precisamos de conhecer Ele. Porque acontece com a maioria de nós que esse primeiro passo, por ser despertado para o primeiro amor, são fáceis de ser dados. Porque nós somos despertados para algo, nós somos despertados pela palavra, por Deus. Nós abrimos o coração. Mas grande parte das pessoas, depois de um certo tempo, senta, acomoda, alguns desviam. Outros nos desviam, mas ficam divididos e não têm a sequência daquilo que o Espírito Santo, que começou a obra, quer fazer. Filipenses, Paulo fala em Filipenses 1,6, que aquele que começou a obra em nós há de terminar até a volta de Cristo. A obra é extensa. Então, a grande maioria de nós para no primeiro degrau da obra do Espírito Santo, que é o convencimento do pecado, que é o convencimento de que precisamos assumir Jesus publicamente, batizar. Para por aqui. E perde muito. Então, nessa noite, nós temos aqui uma incumbência para trazer o Espírito Santo de maneira mais clara, e ele vai atingir a fase que você está vivendo hoje. Você vai conhecer ele um pouco mais. Como é que um Deus invisível, o Espírito Santo, você não vê? Está dentro. Deus estava acostumado a buscar Deus fora, as coisas que via. Mas a fé, ela não é por vista, a fé bíblica, é dentro. Como é que eu posso familiarizar com ele? Ele é uma pessoa, ele é diferente de mim, porque não tem corpo. Eu não vejo ele, entendeu? E isso é importante, porque o não crescimento na identificação e o não se tornar familiar com o Espírito Santo, que caminha e transita nos meandros do nosso psiquismo, dentro de nós, o não se tornar isso familiarizado, nos leva novamente, se não perder a salvação, a uma estagnação que novamente reconstrói uma religiosidade dentro de nós. Reconstrói a religiosidade. Aquela coisa que vai virando hábito. Aquela coisa que é como picar o cartão num dia, por obrigação. Aquela coisa que vai ficando pesada. Que a gente chega a dizer assim, vixe, hoje é dia de ceia, eu tenho que ir. É porque o Espírito Santo, de algum modo, está aprisionado nos meandros do nosso interior. Nós criamos uma prisão para ele de segurança máxima, ele não consegue externalizar e dar continuidade no que ele quer fazer. Você sabe o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Você pode saber. Você pode ir além do que ele já vem fazendo. Então, o público aqui é diversificado. Alguns estão no começo,
outros já estão mais velhos. Portanto, nós temos pessoas, a começar de mim, em diversas fases, andando com Deus. Então, o Espírito Santo vai atingir com um cardápio especial, cada um na sua fase. Porque ele pretende trazer resposta a algumas perguntas que nós fazemos. Mas por que eu estou assim? Mesmo depois de um certo tempo, carregando a Bíblia, cristão, por que não muda? Não muda a minha vida emocionalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem profissionalmente, nem relacionalmente. Eu não mudo, parece que eu estou intacto. Então, o Espírito Santo foi até um ponto. Depois ele não teve mais a familiaridade reconhecida nos meandros do nosso interior. E de repente a coisa ficou muito racional. Se existir uma coisa que não funciona, é cristianismo racional. Cristianismo não pode ser racional. Cristianismo tem que ser sobrenatural. Racional é qualquer tipo de religião. Você vai ali, você estuda você estuda os rituais, é fácil. Faz 3 rezas assim, faz 4 orações assim, faz uma viagem a tal lugar e volta, você cumpriu a obrigação. Isso é religião, é a necessidade da emoção humana. Cristianismo não. Cristianismo é a revelação de Deus na nossa vida sem a gente ver Ele. É saber falar que Deus está conosco, sem saber dar detalhes. Não sei se Ele é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Só sei que Ele está presente na minha vida. E a tarefa de tornar isso materializado na minha experiência, tornar isso mais claro na minha experiência e na sua experiência, é do Espírito Santo. Tem a grande bênção que Ele habita em ti. Não tem jeito de estar sentadinho aqui se não tiver por obra do Espírito Santo. Não fica, ninguém fica num lugar desse, é insuportável. O homem natural não entra aqui. Muito pelo contrário, o homem natural e a mulher natural ficam escutando a gente falar lá do estacionamento, ele olha para lá, tem a pizzaria, ele olha para cá, tem um restaurante aqui, e ele vai falar, não estou entendendo, eu estou muito aberto para comer pizza, mas o que esses caras estão fazendo cantando naquele lugar? Ele não entende. Você pode não entender muita coisa, mas você é atraído para um lugar desse aos domingos, né? Você foi atraído nessa noite. É obra do Espírito Santo. O Pai cria, o Filho salva. Mas trabalhar dentro de nós, driblar os meandros do trânsito da nossa alma, driblar nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incredulidades, para confirmar, Deus existe, Deus está na sua vida, é o Espírito Santo que faz. Então hoje nós vamos fazer um sermão temático. O sermão temático quando você pega um tema, como esse do Espírito Santo, e que lê em textos diferentes da Bíblia para mostrar algumas características. Então, a primeira grande característica, todo mundo que está aqui já experimentou, que é a característica do Espírito Santo como aquele que convence a pessoa do estado dela em que ela precisa de Deus. Por isso que nós estamos aqui. De algum modo, você foi convencido que você precisa de Deus. Suplantou toda a tua experiência religiosa. Chegou um momento, o Espírito Santo, de algum modo, dentro de você, falou, olha, você precisa de Deus. Você precisa da palavra. Então, esse Espírito Santo nós já conhecemos. Por isso que nós estamos aqui. Mas Ele não quer parar aqui, Ele quer aprofundar. O que mais Ele quer fazer? Se Ele me convenceu, e uma característica dele, a primeira é o convencimento, que outras características tem o Espírito Santo? Ela tem que ser uma característica que é familiarizada. Quando essa característica surge, eu já sei que é Ele. Ele sabe que eu sou leigo, Ele sabe que eu estou iniciando, então Ele tem que ter uma característica a qual eu conheço Ele. Nós conhecemos pessoas de primeira mão pela característica. Você atende o telefone, você já sabe quem é. Você vai familiarizando. O jeito dela vestir, a altura. Os filhos conhecem a mãe e o pai pelas características. E não seria diferente. O Espírito Santo amoroso, ele tem características que ela vai ficando familiarizada. E a gente vai dizendo, foi Ele, agora eu sei que é Ele. É Ele que está fazendo. Ah, já entendi. E isso vai ficando familiarizado. Entendeu? Essas características. Eu vejo em mim, eu vejo no outro, eu vejo numa reunião as características manifestando. E isso começa
começa a acontecer uma transformação na minha vida. Então, você pegando o boletim, você vai ver a primeira característica do Espírito Santo que nós precisamos de aprofundar na nossa vida, que é essa de 1 João aí, do Evangelho de João, capítulo 7, 37. Está vendo no boletim aí, João? 7, 37 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse Jesus acerca do Espírito Santo que havia de receber todos que nele crescem. Então, primeiro aqui é o Espírito Santo como água. Você não precisa fazer um curso para aprender que você tem sede. Quando é muito criancinha, a mãe tem o discernimento no choro da criança que ela está com sede. Então você já nasce emocionalmente capacitado para pedir água. Você pode chegar numa mãe, será que está chorando de dor? Não é dor não, é água. O pai não sabe muito. Algum pai mais sensível sabe, mas a mãe é batata. A mãe quebra um pouco de cabeça no primeiro filho, mas depois ela sabe quando a criança está chorando e não é de dor. Não precisa fazer chazinho, não, é água. Aí ela pega a chuquinha e dá água. Aí já ele não precisa mais da emoção, ele já sabe cognitivamente dizer, eu quero água. Já ele já vai lá e nem pede água para a mãe, ele vai lá e bebe. A água, ela é familiarizada de qualquer ser humano, desde que nasce. E aqui está dizendo, Jesus está dizendo, o Espírito Santo, quando você crê, ele vai ser uma cachoeira dentro de você, ele vai ser água, um rio que vai fluir. Portanto, não era desejo do Espírito Santo, nem do Pai, nem do Filho, que um cristão que foi convencido do pecado, começou a seguir a Deus, voltasse a ser um deserto seco. Não é desejo do Espírito Santo, nem do Pai, nem do Filho, que uma pessoa que conheceu Jesus voltasse a beber as outras águas rotas, voltasse a querer encher o seu buraco existencial com outras coisas. Não era desejo do Espírito Santo. O Espírito Santo como água, como uma fonte, como uma cachoeira, ele ia causar na nossa vida e nos outros que estão nos olhando, admiração. Qualquer pessoa aqui que já viu uma cachoeira ficou admirado. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo como água, as pessoas começam não a criticar a fé dele, as pessoas ficam admiradas, porque é uma cachoeira dentro. Tanto mata a sede dele, como ele mata das pessoas, através do amor, esse sentimento de satisfação. Porque o buraco existencial dele está suprido de dentro para fora. Ele não precisa mais pegar uma dose não sei do que, fumar não sei o que, fazer não sei o que, para preencher. Mas se a gente não dá lugar para o Espírito Santo ser essa fonte, essa cachoeira, nós vamos seguir Jesus e vamos sentar noutra mesa lá, buscando beber outro tipo de água, porque continuamos com o buraco existencial. Então, após o Espírito Santo te convencer, ele quer fluir que nem uma cachoeira. Ele quer matar a tua sede, quer preparar você para matar a sede de outras pessoas. Portanto, a cachoeira só pode fluir livremente se você matar a sua sede, se você tiver um coração de amor, para entender que tem gente morrendo de sede, que está enfiado bebendo água rota, água que não presta, que vem engarrafada, que vem em tudo quanto é tipo, para preencher o seu interior, e você se propor a passar um pouco dessa água para ela. É assim que, sem parar, essa cachoeira flui. Mas olhando a cachoeira, meu irmão, você tem o desejo de entrar debaixo dela, só se ela for muito grande. Se ela for menor, você tem desejo de entrar debaixo da cachoeira. Sabe por quê? Porque você quer que a água bate aqui na cacunda, aqui, ó, para relaxar. Os crentes não são relaxados, porque não sabem desfrutar da cachoeira do Espírito Santo. Os crentes estão com isso daqui tudo duro, ó, oprimidos, deprimidos, porque não deixa essa água cair, para dar descanso para eles.
Agora, outra coisa interessante da cachoeira. É impossível você ficar debaixo de uma cachoeira e não beber, não levar a mão e beber. A água é branca, a água é pura. É familiar a água. Ela não tem cor. Você não sabe explicar o gosto dela, mas você não vive sem ela. Você morre se você não beber água. Eu vejo algumas pessoas dizer, eu sou mais viciado em refrigerante, eu não bebo água. Vai no médico, o médico fala, você está ficando doente, falta água. Você vai ter que escolher. Você vai ter que beber água, a água pura. Então, depois de conhecer o Senhor Jesus, o Espírito Santo como água, quer chegar nas nossas vidas. Agora, o principal, o que significa o Espírito Santo como água, essa cachoeira? Significa purificação. Uma vez que Jesus já nos lavou do nosso pecado fora, essa água penetra os quartinhos mais secretos nossos, para limpar os canais. O saneamento interior, para a água fluir. Então, só Deus, viu? Olha aqui para mim. Só Deus e o diabo e você sabe o que existe de impuro dentro dos quartinhos. A água, essa fonte, esse tsunami, se for preciso, passa para arrancar essas impurezas e deixar o seu interior livre para ele fluir como uma cachoeira. Não era para estarmos deprimidos. Não era, seguimos o Senhor e carregamos uma Bíblia, para sermos pessoas completamente distorcidas no emocional, um dia sujeito à chuva, outro dia à tempestade. Não éramos para vivermos como um deserto seco. Não era para nós ficar correndo para lá e para cá, procurando águas diferentes para saciar a nossa sede interior, no nosso buraco. Não era. Era para sermos todos aqui numa reunião como de domingo, era para sermos fonte, era para sermos uma cachoeira que nosso louvor ia chegar no céu. E se Deus abrisse nossa visão, cada pessoa ia ser uma fonte de água fluindo para lá e para cá, e o Espírito Santo dançando aqui, e o Espírito Santo matando a sede do novo, do velho, e o Espírito Santo fluindo através da água para molhar o terreno seco e rachado das nossas vidas. Era para ser diferente. Mas a gente às vezes não conhece ou não tem a familiaridade com o Espírito Santo, que é água, que purifica. A gente não vê que a gente está com sede, que precisa de uma vigília, que precisa da célula, que precisa de buscar o Senhor lá em secreto, lá no quarto sozinho. A gente acaba não discernindo a sede que o Espírito Santo coloca em nós para buscar Ele. Entendeu, irmãos? Nós não temos uma comunhão do Espírito Santo como esse rio que flui de dentro para fora. Nós não temos. Nós não conhecemos Ele desse jeito. Então, por que o Espírito Santo é como água? Porque Ele escolhe aquilo que é bem familiar. Está entendendo? Você não precisa ficar pensando quando você vai tomar água. Você já tem no seu psiquismo, você já tem elementos, mecanismo que aciona automaticamente para você buscar a água. O Espírito Santo quer colocar esse elemento que é para acionar automaticamente no seu espírito, para você ter sede de Deus, ter sede de buscar o Senhor, para você saciar sua sede, para você saciar a sede de outros. Você vai ver alegria o dia que você estiver na beira da nossa piscina, lá batizando uma pessoa que você saciou a sede, você levou até o Senhor. Você vai ver a alegria que você nunca experimentou de interferir numa vida que está seca, que está desértica, que precisa da atuação do Espírito Santo. Você vai ver a alegria que você vai ter o dia que você passar um pouco dessa sede, teu reservatório, para a vida de alguém. Então não fica pensando que você está precisando disso, precisando daquilo. Não, você está precisando deixar esse rio fluir, só. Eu acho que eu preciso disso, preciso de mudar isso, preciso daquilo outro. Não, meu irmão. Você tem um reservatório que Jesus chamou de rios de água viva, está dentro de você. Ele precisa de abrir a comporta para molhar a sua vida, para você voltar a ter o sentimento de satisfação e de plenitude que Deus quer dar. Espírito Santo como água. É familiar.
partir de hoje você começará a ter sede de Deus mais cedinha. Vai vir de dentro. Você abrir o coração para aquilo que Ele está falando. Segundo, o Espírito Santo como fogo. Olha aqui, Atos 2:3. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o Espírito Santo como fogo fala do seu poder. Como água fala de purificação. Como fogo fala do seu poder. Moisés olhou e viu a sarça ardendo. E quando você vai estudar um pouquinho o original, aqui que Deus estava falando com Moisés. A sarça é uma árvore que não vira nada no deserto, não serve para nada, não dá fruto, não faz sombra, é baixinha. E ela estava queimando. E Deus foi chamar Moisés para ir lá no Egito tirar o povo. Moisés achava que era uma sarça também, que não prestava para nada, estava enfiado no meio de umas ovelhas, lá no deserto. Fugiu, estava em fuga. De repente, cuidando das ovelhas, ele viu a sarça queimar. E aí Deus falou com ele. Ele pensou assim, esse fogo vai acabar com essa arvinha aí, quer ver? Eu vou voltar e a hora que eu voltar não existe mais a árvore. O tanto de fogo está queimando dela, mas não consumia a árvore. E aí Deus falou para ele, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sou o seu Deus. E eu estou te escolhendo agora para ir no Egito. Você se acha como uma sarça. É verdade, uma sarça não presta para nada. Mas se ela estiver queimando, ela vai ser um vaso na minha mão. Vai ser um instrumento na minha mão. Ó, irmão, muitas vezes a gente chega no Evangelho e a gente já se sente assim, que não presta para nada. Somos uma sarça. Mas não tem problema. O Espírito Santo como fogo pode queimar o nosso coração e queimar nossas vidas. É outra coisa familiar. É familiar. Qualquer criança sabe o que é fogo. De primeira mão ela pode até queimar o dedo. Mas de segunda mão ela não põe mais o dedo no fogão. É familiar. Está aqui dentro. Então muitas vezes o Espírito Santo na vida de uma pessoa está tão aprisionado que a vida da pessoa está fria. Não tem mais o calor. 2 discípulos de Jesus estavam abandonando a fé. Lucas 24 fala deles. E Jesus começou a andar com eles. E depois eles perguntaram um para o outro, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos expunha a Escritura? Você fica sentado 10 anos aqui, nem louvor, nem pregação, nem o dia que você lê a Bíblia não queima mais o coração. Você não conhece o Espírito Santo como fogo. E o Espírito Santo precisa ser conhecido como fogo. Após essas línguas de fogo, foi visível ali no Pentecoste, nessa festa de Atos 2, e Jesus ter subido, o Espírito Santo pegou o cajado, o Pai criou, passou o cajado para o Filho. O Filho salvou, passa o cajado para o Espírito Santo para convencer. O Pedro, que 30, 40 dias atrás tinha negado, o Pedro que tinha medo, tinha dúvida, que tinha um sentimento de covardia, que se acovardou. O Pedro é queimado pelo poder do Espírito Santo. E o Pedro se levanta ousadamente e prega para a multidão e 3.000 pessoas se convertem. Você precisa desse fogo aqui. Senão você não vai ter coragem de falar para o teu avô que está indo para o inferno, nem para a sua avó, nem para o seu irmão, nem para o seu tio. Se você não tiver esse fogo aqui. Você relativiza, fala, Deus sabe o dia que vai tocar. As pessoas precisam tocar em nós e ver que a gente tem esse calor. As pessoas precisam sentir o calor do amor através do fogo do Espírito Santo. As pessoas sentem quando a pessoa é diferente, quando a pessoa está falando. Já dizia Deus para o profeta Ezequiel, eu transformarei as minhas palavras em fogo na tua boca. É isso, meu irmão. Nós poderíamos mudar o mundo se nós fôssemos labaredas de fogo na mão do Senhor. Isso traria ousadia. Sabe por que você não tem paixão? Sabe por que você não vai bem profissionalmente? Sabe por quê? Sabe por que a família, o relacionamento não está bem? Sabe por que você está empurrando a vida com a barriga? Você não tem o fogo da paixão. Não dá para fazer nada sem paixão, meu irmão. E muito menos buscar a Deus. Você vê num culto de domingo, você não tem paixão, você já vem derrotado, derrotada. Então esse fogo, além de ser o poder de Deus,
ele é paixão. Ele desperta uma paixão, não é emocionalismo, não. É uma paixão que não sabemos entender. O cristão, ou o crente mais velho, que já está amortecido, ele fica embabascado diante da paixão do novo convertido. O novo convertido tem paixão. Ele fica olhando assim, às vezes se remete a ele aos primeiros dias de caminhada dele, quando a fornalha estava queimando, quando ele era um maçarico aceso. Ele fica olhando o novo. E lá no fundo ele diz assim, puxa vida, eu queria voltar a ser isso. Mas por que não volta? O Espírito Santo como fogo não está tendo lugar. O Espírito Santo como fogo é que vai te dar autoridade e poder para orar pelos enfermos, expulsar os demônios, orar pelo filho quando ele tiver com problema, orar pela empresa para mudar a situação dela. É o Espírito Santo como fogo. Ele pega uma pessoa nova, ela fica ousada. Ela fala para o pai, para a mãe. E muitas vezes nós racionalizamos, agora eu fiquei um crente ou um cristão, eu não quero ser antipático, eu fiquei diplomático. Meu irmão, isso é um mau sinal. Não temos que ficar diplomáticos, nós temos que amar as pessoas a tal ponto do Espírito Santo ser fogo e a gente confrontar no bom sentido as pessoas, a gente dizer a elas sobre o amor de Cristo. Então, muitas vezes nós não temos coragem de falar nem para os demônios que estão enroscando o nosso trabalho, enroscando a nossa família, porque não conhecemos o Espírito Santo como fogo. O Espírito Santo precisa começar a queimar dentro de você. Se o Espírito Santo não queimar dentro de você, você vai ficar frio. Você não vai conseguir experimentar o poder de Deus, não vai conseguir experimentar a paixão. É preciso de paixão. Uma pessoa na minha idade, 61 anos, se não tiver a paixão do Espírito Santo, se aposenta, meu irmão. Como é que estão os velhinhos? Mas já tem jovem, já tem adolescente fazendo tratamento de depressão, não tem paixão por nada. Não sei que curso vai fazer. Às vezes perde o tempo fazendo 4 anos de faculdade e não é a paixão dele. Mas ele não soube falar. Faz 4 anos, pega aquele diploma, nunca vai viver daquele diploma. Sabe, nessa noite, você pode pegar seu diploma de volta e voltar a viver dele. A paixão pode ser queimada diante de você. Entendeu, meu irmão? Quando eu era garoto, eu olhava para um mecânico assim, aquela roupa suja, eu não sei porquê. Eu dizia assim, puxa, eu quero trabalhar num negócio que deixa a minha roupa suja. Eu quero. Eu fui fazer o Senai para ser ferramenteiro e torneiro. E eu lembro que o pessoal se trocava, eu trabalhei 10 anos na indústria de ventilador Primavera, o povo tinha um local de se trocar de roupa, eu não se trocava, eu vinha com muito orgulho com aquela roupa suja de graxa, eu tinha paixão pelo que eu fiz. Cada dia que eu peguei uma ferramenta para afiar, cada dia que eu trabalhei sujando a minha roupa, eu tive paixão, nunca me arrependi de trabalhar em metalúrgica. As pessoas às vezes trabalham, mas vai empurrada a trabalhar. Portanto, ela não vai nunca experimentar uma promoção. As pessoas às vezes não vão empurrando, picando um cartão, porque não tem coragem de colocar a sua ideia para começar uma empresa. Não tem paixão. E o Espírito Santo está dentro de nós para renovar a nossa paixão. Ele é fogo. Se você sair daqui com esse fogo queimando hoje, você vai retomar sua vida, sua profissão. Você vai retomar sua família de forma diferente. Sua paixão pela esposa pelo esposo pode ser renovada. Então, o Espírito Santo como água purifica. O Espírito Santo como fogo é o poder e a paixão. E por último, o Espírito Santo como pomba. Essa é a mais importante. As outras duas são. Mas essa daqui, ela tem o carimbo do Pai. Ó. Mateus 3, 16 e 17. Só vou virar. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Espírito Santo como água, purifica. E dá a satisfação e a plenitude. O Espírito Santo como fogo, o poder e a paixão. Agora, o Espírito Santo como pomba, tira
a autenticação do Pai. O Espírito Santo como pomba. Pomba não senta em qualquer lugar não, meu irmão. Pomba. Não é qualquer crente que ela vai sentar. Qualquer movimento brusco, ela vai embora. Se a água lavou, e se o fogo veio como poder, nós estamos sendo preparados para o Espírito Santo vir como pomba. E o Pai abrir o céu e dizer: essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Nós vamos começar a viver para dar prazer para o Pai. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo como água é para purificar, representa a purificação. Como fogo, representa o poder. E o Espírito Santo como pomba, que arranca essa autenticação de Deus, falando: esse daí é cristão, esse me causa prazer. O que é o Espírito Santo como pomba? Então, a pomba fala do caráter do Espírito Santo. Ele é como uma pomba meiga e mansa. O Espírito de Deus incorporará sua natureza em nós até que nós sejamos caracterizados pela pomba. O Pai quer afirmar: este ou esta, minha filha ou meu filho, este é meu filho ou minha filha em quem eu tenho prazer. Para isso a pomba tem que sentar e não voar, ficar ali. Mas a pomba tem uma tarefa. O Espírito Santo como pomba transforma meu caráter não está pronto. E às vezes a gente vem aqui, fica 15 anos e o caráter não é pronto. Não está pronto. E a gente não deixa ser trabalhado. Aquele que tem dificuldade com o trabalho, que é indefinido, continua indefinido. Aquele que fala demais, continua falando demais. Aquele que fala de menos, continua introvertido, falando de menos. Aquele que é acanhado, continua acanhado. Porque não deixa a pomba mudar o caráter. Às vezes temos um caráter rude, somos sanguíneos, nossa palavra é dura, nós discutimos, nós não queremos perder. Às vezes já somos introvertidos, diplomáticos, engolindo tudo, mas com ódio por dentro. Às vezes temos a maior dificuldade de relacionar, a gente vive fechado, não abre. Até parece que não fomos feitos por Deus, porque Deus nos fez como ser gregário. Às vezes temos grandes ideias, mas temos uma rejeição profunda de colocar a ideia. Temos dificuldade de discordar de ideias. Ou temos dificuldade de receber opiniões. O Espírito Santo como pomba, ele vai transformar o nosso caráter. Para arrancar da boca de Deus essa conversinha, essa palavra que eu quero ouvir, eu quero ter essa certeza do Pai falar de mim. Falar: esse é meu filho, esse moço aí é meu filho amado. Ele é. Entendeu? Porque Deus falou de Jó, você está vendo Jó? Falou o próprio Satanás, ele, lá no mundo invisível, ele coloca a nossa reputação à vista. Você está vendo meu servo Jó? Esse me causa prazer, é reto, desvia do mal, é puro. E agora, Jesus quer dizer de cada um de nós, cada um que passar pelo batismo, Deus pretende que sejamos, no mundo invisível, reconhecidos, e que o inferno nos reconheça também como pessoas que têm o Espírito Santo como pomba. Então o Espírito Santo tornou Jesus uma pessoa meiga, ele estava encarnado. Por que o leproso ia até Jesus? Jesus era meigo, atraía. O leproso está lá no leprosário, não podia vir na sociedade, mas os leprosos tinham a liberdade de vir até Jesus. Por que a mulher adúltera não teve problema de encarar Jesus? Por que os pecadores iam atrás dele? Ele era meigo, a pomba pousou sobre ele. Entendeu, meu irmão? As pessoas não tinham medo de chegar nele. Ele acolhia os pecadores. Ele amava as pessoas. Não fechava com a conduta dela, mas ele criava um caminho onde as pessoas pudessem chegar. Onde Jesus ia, tinha 5.000 pessoas atrás dele. Por que ele atraía assim? Porque naquele dia a pomba pousou na cabeça dele e ela começou a incorporar nele um caráter cristocêntrico. Que Deus quer ver em mim, quer ver em você. Tem 4 características do Espírito Santo como pomba, para formar o nosso caráter, que nós podemos olhar. Primeiro, se o Espírito Santo como pomba vir sobre nós, ele vai nos tornar abordável.
Uma pessoa abordável é fácil ter contato com ela, ela é aberta à opinião dos outros, ela dá boas-vindas ao ensino, ela é ensinável. E a maioria dos cristãos são ensináveis. Você não pode ensiná-los. Eles têm uma rejeição para o ensino, tem medo da verdade. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos torne abordável. Ou somos às vezes completamente enganados por já andar com o Senhor, conhecer alguns versículos de cor, achar que já sabemos tudo. Nós não sabemos nada. É muito complexo a comunhão com Deus. Quanto mais Deus abre a cortina para a gente conhecer Ele, mais convicção a gente tem que não conhece. Não foi o que Jó falou? Puxa vida, meu pecado foi achar que eu te conheci, mas te conheci o Senhor só de ouvir. A maioria de nós não sei se vai ver. Mas Jó falou, sabe qual é o meu pecado? Eu te conhecia só de ouvir. Agora meus olhos te viram. A gente tem que fazer um esforço de não morrer conhecendo o Senhor só na teoria, só de ouvir. Nós precisamos nessa noite de abrir os olhos, de conhecer o Senhor, de ver. Eu vi, não é o outro que me falou. Outra característica, altamente sensível, percebe imediatamente o significado de uma situação, suas ações são bem consideradas, não magoa o sentimento dos outros por falta de consideração. Sensível. Outra característica, pronto para viver como membro do corpo de Cristo, se recusa a ser um membro falso do corpo, igual uma mão artificial do corpo de Cristo, que pode movimentar o corpo físico, mas que não tem nenhuma sensação. Pronto a viver em célula. Quando a pessoa pula para lá, arruma um enguiço, o outro é o enguiço, pula para cá, arruma um enguiço aqui, o outro vai lá no serviço, é o gerente, o enguiço, em casa é o vizinho da direita que é o enguiço. Precisa de abrir os olhos. Não é os outros que são o enguiço. O enguiço está dentro de mim. Está aqui, ó. Uma hora tem que cair a minha ficha. Então, a igreja em célula prepara cada um de nós para viver, para aprofundar a celebração do domingo, que é o relacional, viver como corpo de Cristo. Está ali naquele grupo, um grupo menor, onde você vai conhecer as pessoas e vai aprender a viver como corpo de Cristo. Não a igreja como instituição, que tem um CNPJ, você vai no domingo. Não, a igreja como corpo de Cristo, aprendendo a tolerar uns aos outros e ensinando os outros a tolerar a gente. Porque ninguém é fácil, todo mundo é meio difícil, uns mais, outros menos. Onde a gente vai gastar as pontas? Pronto para viver como membro do corpo de Cristo. Alguns não conseguem, irmãos. Vai para lá, vai para cá, roda ali, roda aqui, ou nem vai, nem se arrisca. Mas é muito bom poder viver com os irmãos, passar um ciclo da célula, falar, puxa, eu aprendi a conviver com irmãos diferentes de mim. Aprendi a perdoar eles. E eles aprenderam a me perdoar. Eu melhorei como pessoa, junto com os diferentes. É ali. E por fim, ele é facilmente edificado. Porque o interesse de ficar aqui já há quase 40 minutos é edificar você. É ver se o Espírito Santo consegue penetrar nos meandros do seu espírito para você ser edificado, construído, para construir a sua fé. Ser aberto para receber ajuda espiritual de qualquer parte do corpo, de qualquer pessoa. Abrir mão da intelectualidade e da razão. Deixar o Espírito Santo tocar meu espírito para me ser edificado. Tem uma pergunta que o povo faz até hoje. Quem vai pregar hoje? Quando eu não venho, eu não falo. Ninguém fica sabendo que eu não venho. Porque eu sei que as pessoas não estão abertas para ser edificadas. Então, se eu pôr uma senhorinha para pregar aqui, o povo vai embora. É perigoso levantar e ir embora. Não estamos abertos para ser edificados. Mas eu sei também que, se eu falar, não, eu vou pregar, ela fala, bom, aí eu vou. Não significa que ela vai ser edificada comigo. Sabe por quê? Porque acaba o culto agora, vai comer uma pizza ali, se estiver em 4 crentes, começa a falar. Mas parece que o pastor hoje estava em luta, parece que falou só para mim. Será que ele estava em luta? O que é isso? Então é de arrepiar quando alguém diz, quem vai pregar hoje? Ele está dizendo assim, ó, não é qualquer um que me alimenta no corpo de Cristo. Portanto, ele está chamando Jesus de incompetente, porque qualquer um de nós que levantar agora
pode edificar o outro. Sabe o moço que falou do serviço aqui? Ele atingiu pessoas que estão procurando serviço aí, ó. Ele edificou alguém. Mas se o Espírito Santo, como pomba, não vir, não adianta. Você sabe que logo que eu saí da Betel, eu recuperei da droga na Betel. A Betel é uma casa de recuperação, aprendi a pregar lá. E a primeira congregação, eu não era o líder, eu era um membro. E eu já saí da Betel com um caderno cheio de sermão. Eu já dirigia a oração lá. E eu ia nas congregações, e eu pensava assim comigo: puxa, se o irmão me der uma oportunidade, eu vou pregar hoje. Eu estava com o caderno de sermão lá. Aí não dava oportunidade para mim, eu sentava em luta ali, eu nem escutava o que ele estava pregando. Ou às vezes, eu repregava em cima, eu ficava assim: ah, se fosse eu, falava assim. Ah, se fosse eu, falava assado. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei até 85 lá e nunca fui chamado lá na frente para pregar. 81, 85. Mas no meio disso tudo, o Espírito Santo falou para mim: olha, você vai para o culto hoje sem levar teu caderninho. Põe teu caderninho na gaveta de sermão. E você vai chegar lá e você vai escutar o que eu estou falando. Não olha para a pessoa, não. Porque eu ficava olhando, eu dizia assim: eu prego melhor, ele não sabe nem a homilética. Eu perdi um tempo com aquilo, porque eu estava fechado para ser edificado. Entendeu? Aliás, eu mesmo tinha que pregar para ser edificado, senão não servia a ninguém. E quando eu comecei a prestar atenção ali nos irmãos mais velhos que eu, que ia com aquela simplicidade de pregar, que eu despojei meu coração, eu comecei a ficar quebrantado. Puxa, sabe por que eu fiquei quebrantado? Porque eu comecei a olhar minha arrogância, meu orgulho, minha soberba. Falei: Senhor, uma pessoa simples dessa daí, olha como é que está me abençoando, olha a fé desse senhorzinho. Às vezes levantava um senhorzinho para testemunhar, entendeu? Olha, eu fiz um propósito com Deus, sabe? O irmão testemunhou uma vez. Eu fiz um propósito com Deus, recebi meu salário na sexta-feira, trabalhava de pedreiro. Fiz o propósito, coloquei no bolso direito, o propósito que eu fiz, não deu tempo, eu fui direto para o culto, mas coloquei o salário no esquerdo. A hora que o irmão pediu para orar pelos dízimos, eu peguei meu propósito, em vez de enfiar a mão no lado direito, eu enfiei a mão do lado esquerdo. Eu falei: e agora? E o Espírito Santo falou comigo, falou: não, mas sou eu que cuido de você, sou eu que cuido de você. O irmão teve essa fé. Ele pegou aquele dinheiro e pá, do salário. Ficou com um propósito no outro bolso. E foi embora. Tinha um telefone para ele ligar. E ele pegou um serviço, e o que ele tinha dado lá, por não querer trocar a mão no bolso, o serviço que ele pegou em 3 dias, ele ganhou 3 vezes mais. E essas coisas iam tocando. Eu não ouvia aquilo antigamente. O Espírito Santo, como pomba, começou a fazer com que eu ficasse coração aberto para ser edificado. Sabe as pessoas que vêm no culto ouvir a mensagem? Elas enroscam na sua intelectualidade. Você quer ver se uma pessoa que nem eu errar o português para algumas pessoas? Já foi o sermão. Para algumas pessoas é outras coisas. O diabo é astuto. Ele não quer que as pessoas estejam abertas para ser edificadas. E hoje Deus está me usando aqui para edificar a sua fé. Para trazer o Espírito, para desvendar um pouco mais o Espírito Santo com coisas que você vai começar a perceber. O Espírito Santo como água, você já vai começar a perceber ele de hoje para frente. O Espírito Santo como fogo, você vai perceber, porque é impossível não perceber o fogo, a familiaridade do fogo. E o Espírito Santo como pomba. Você, nós queremos ficar mais tranquilo, como aqueles senhores ou as senhoras na praça que enche a mão de milho e as pombas vêm e vão ficando tão familiarizados com a pomba que eles põem o milho depois no bolso e senta, e as pombas vêm e comem o milho do bolso. Fica tão familiarizado com eles. Então o Espírito Santo quer se familiarizar com você.
quer tirar os movimentos bruscos que você está fazendo. Você tem andado em algum lugar que tem trazido movimento brusco, tem assustado a pomba, o Espírito Santo. Ele quer trazer você, e Ele quer sentar na sua cabeça, Ele quer transformar o seu caráter, Ele quer incorporar um caráter cristocêntrico, para tornar eu, você, nós, abordável, altamente sensível, pronto para viver como membro do corpo de Cristo e facilmente edificado. O que tem a ver contigo aqui? Fica em pé, nós queremos orar agora. Você sabe o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Pensa bem nele como cachoeira, entendeu? Como você pode sair daqui saciado. Pensa nele como fogo, como a sua paixão pode ser renovada e o poder de Deus pode se manifestar em você e através de você. E pensa no Espírito Santo como pomba, que vai pousar. E você pensa numa voz que vai surgir do céu e que vai falar ao seu coração: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Queremos viver para causar prazer no coração do Pai. Assim como a gente quer ver prazer no pai e na mãe da terra. Às vezes a gente não consegue ver prazer neles, né? Mas a gente vive com o pai e a mãe da terra para trazer prazer ao coração deles. É assim que Deus quer. O Espírito Santo está dentro de você, e Ele quer fazer um movimento diferente, seja do fogo, seja da água, seja da pomba. Ele quer tocar a sua vida. Pode vir à frente aqueles que o Espírito Santo tocou no coração. Pode vir à frente para ser renovados, curados, restaurados. Venha abrir a comporta do Espírito Santo que está aprisionado. Venha quebrar o concreto que tem impedido o Espírito Santo de se manifestar. Olha a reserva que você tem.